Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 e 4, né? E assim, então, a gente termina a nossa leitura sobre o livro de Jonas, né? E aí nós nos perguntamos, né, antes de entrar propriamente no capítulo 3 e no capítulo 4, qual é a mensagem central do livro de Jonas. E aí a gente percebe algumas coisas que são de uma beleza extraordinária. Primeiro, que Jonas tem uma relação com Deus de intimidade que impressiona enormemente. Mesmo ele se comportando daquela maneira um pouco rebelde, irritada com Javé, né? Ele fala com Javé, ele dialoga com Javé, e Javé tem uma relação com ele que é de uma beleza extraordinária, que constitui o núcleo central do livro. Porque o núcleo central do livro é a misericórdia de Deus, ou o conceito, ou a intuição espiritual profunda que o judaísmo teve e que chamou de Techuvá. Techuvá é a misericórdia de Deus. Mas o que é belo, percebendo a misericórdia de Deus, é que essa compaixão que há no interior e que constitui a própria essência de Deus, ela é uma energia que quer se relacionar, ele quer a pessoa, ele quer que a pessoa esteja junto no processo. É que eu costumo dizer sempre, Deus nunca foi autossuficiente nele próprio. Nós não temos um Deus narcísico que se basta e que não precisa de nós. Ele não é um Deus ocioso, como era, por exemplo, os deuses pagãos ou os deuses gregos, por exemplo. Zeus não se interessa pela humanidade, ele está se lixando para a humanidade. Ele quer mais é criar metamorfoses, né, para seduzir as mulheres, as mortais que ele ama, de todas as formas, né? Os deuses gregos não tinham esse sentido extraordinário intuído pelo inconsciente coletivo judaico de um Deus misericordioso. Mesmo Javé, cujos títulos no Antigo Testamento são Senhor do exército, cheio de ira, é um Deus vingativo, é um Deus emocional, é um Deus impulsivo que inclusive se arrepende, como a gente vê aqui no livro de Jonas, se arrepende das coisas que faz, né? Quando Javé envia o dilúvio e extermina a humanidade, ele se arrepende, ele fica triste com aquilo que ele fez, né? Como se Deus fosse lentamente ganhando consciência dele próprio através dessa relação que ele tem com a gente. Olha, a gente é muito importante para Deus. Deus é muito importante para a gente, mas a gente é muito importante para Deus também, né? Porque é uma relação de amor, e quando a gente tem uma relação de amor, o objeto é fundamental para a minha própria existência. Não que eu deixe de existir na ausência do objeto, eu continuo existindo. Mas a presença do objeto me coloca num relacionamento onde eu experimento desenvolvimento e crescimento nesse contraste, nessa dialética entre eu e o outro, entre o outro e eu. Isso vale também para a relação com Deus e vale também no que concerne a compreender a relação de Deus conosco. Eu gostaria muito que essa palavra fosse substituída pelo inconsciente e pelos objetos do inconsciente que são seduzidos pela nossa consciência. Esses objetos, pode ser objetos traumáticos, não importa, eles vão ficar perturbando o ego até que eles sejam compreendidos e integrados. Eles querem participar da luz do dia. Esse é o motivo pelo qual Deus é luz, mas é uma luz que se torna luz quando é integrada à minha consciência, porque do contrário, ele também não seria chamado de mysterium tremendum, né? Seria chamado apenas de mysterium fascinans. O tremendo é essa força escura, desejosa, ansiosa, apaixonada por se tornar consciente nesta relação dialética entre Deus e o ser humano e Deus.
E a gente vê isso com muita clareza, a familiaridade com que Jonas fala com Deus, conversa com Deus, e tem diálogos com ele, como a gente vai ver daqui a pouco, né, que é de uma beleza e de uma sugestão de terapia extraordinária. Nós não precisamos ter toda essa cerimônia, todo esse medo, né, porque o medo, o temor de Deus é outra coisa, não é medo, né? Todo esse medo de falar com Deus abertamente. A gente não precisa escolher palavras para falar com Deus. Nós temos simplesmente que falar. E qual é a condição para falar com Deus? Meu Deus, a condição para falar com Deus é a condição que o rei de Nínive imediatamente percebeu que precisaria adotar para ele próprio e para toda a cidade, incluindo ecologicamente os animais. Também os animais celebram a divindade. Também os animais celebram a Deus, né? E aí antecipa em muito, né, o relacionamento ecológico perfeito de São Francisco de Assis, que chama os animais de irmãos porque reconhece uma identidade comum. E a identidade comum qual é? Somos filhos do mesmo Pai. Então somos irmãos. Todas as coisas são irmãs e irmãos entre si, porque são filhos do mesma origem. Tradicionalmente nós chamamos de Deus. Então, isso aparece de uma maneira muito pungente aqui no livro de Jonas, né? Quando o rei de Nínive, né, ao ouvir a pregação, né, já estou lá no capítulo 3, ao ouvir a pregação de Jonas, que vomitado pelo monstro marinho, né, num lugar distante de Nínive. Lembremos do nosso encontro anterior, em que eu coloquei uma questão de grande importância, que Javé não coloca Jonas vomitado pelo monstro marinho numa praia de Nínive. Ele coloca com distante, porque ele respeita a nossa liberdade. Não há nada que Deus respeite mais do que a liberdade humana, porque o amor consiste na liberdade. O amor consiste na liberdade. É por isso que a gente vai amadurecendo, né, ao longo da vida, né, os nossos amores, né, eros dentro de nós, de algum modo vai amadurecendo, a gente vai descobrindo, né, que não precisa esganar a pessoa, agredir a pessoa, ferir a pessoa, obrigar a pessoa, né, a ser o objeto sedativo, que eu chamo de amor, mas o objeto sedativo das minhas dores, né? Nesse processo de amadurecimento, né, de liberdade interior, você pode amar e permitir que o objeto seja quem o objeto quer ser. Você nem usa mais de seduções para seduzir ou deixar em dúvida o objeto, de maneira que o objeto esteja ali, não exatamente porque escolheu estar ali, mas porque você, de algum modo, foi lá e envenenou o objeto com temores, né, com medos, né, com ameaças de vingança, né? Fez uma pressão, né, uma ameaça para o objeto ficar. Faz parte da jornada humana ser exatamente assim, desse jeitinho que a gente acabou de falar. Mas também faz parte da jornada humana pensar essas questões a fundo, de modo que cada vez mais, nesse processo de amadurecimento e envelhecimento, se consiga então experimentar a suprema liberdade que só o amor pode nos conceder. E Deus é o amor e simultaneamente é essa liberdade. Então ele não coloca Jonas lá na porta da cidade, ele coloca distante. E diz o texto que ele manda Jonas pela segunda vez ir a Nínive. Jonas poderia fugir de novo, mas ele acabou de vir de uma experiência depressiva muito importante. Ele não está totalmente convertido, e isso é um dado muito interessante, porque ele não quer ir para Nínive. E depois nós descobrimos os motivos narcisistas e egoísticos de Jonas de não querer ir para Nínive, né?
ele não quer anunciar o Deus cioso que ele guarda dentro dele, que é Javé. Ele não quer anunciar esse Deus, ele não quer compartilhar esse Deus, né, com uma outra cultura, em especial os assírios, ninivitas, né, que Israel odiava o Império Assírio, porque o Império Assírio era cruel, era devastador. Então, se existisse alguém que Israel odiava, este alguém era o Império Assírio. E é exatamente lá que Javé envia Jonas para dizer para a cidade que os seus pecados, a sua maldade, a sua iniquidade alcançou os céus. E que Javé, em 40 dias, se não houver uma experiência de techuvá, olha o ponto fraco de Deus. Se não houver uma experiência de techuvá, de arrependimento sincero, ele vai pulverizar a cidade, como fez com Sodoma e Gomorra. Na negociação de Sodoma e Gomorra com Abraão, embora Abraão tenha sido muito hábil nessa negociação, primeiro sugerindo que se tivesse 40 pessoas em Sodoma, Deus ia cometer uma grande justiça, porque ia matar inclusive os justos juntos com os injustos, né? E Deus então disse para ele, bom, se você achar 40, então eu vou poupar a cidade. E Abraão pensa um pouco e diz, Senhor, 40 talvez eu não encontre, né? Mas 30 eu tenho certeza. Então Javé diz, olha, então arranja 30 justos e a cidade será poupada. Bom negociador. Abraão disse, não, 30 talvez não. Que tal 20, Senhor? 20. Fechado. Arranja 20, eu poupo a cidade. 10? 10. Abraão. 5. Pega a tua mulher, sai da cidade, que eu vou pulverizar essa cidade. Uma negociação que Abraão tentou, mas teve que admitir que naquele caso Javé estava absolutamente correto de que não havia mais do que uma única pessoa justa, no caso Ló, né? De modo que a cidade não precisaria ser poupada, né? Então, Jonas não quer ir para Nínive porque esse Deus é dele. Esse Deus é um Deus nacional. Jonas é um patriota. Uma certa linha teológica interpreta Jonas como sendo um grande patriota, um nacionalista, que diz que aquele Javé pertence só ao mundo judeu e não quer compartilhar o Deus verdadeiro com nenhuma outra cultura e, como eu disse ainda há pouco, ademais com o Império Assírio. Mas é exatamente para lá que Javé quer que ele vá. Contrariado, mesmo tendo tido a experiência depressiva, alguma coisa do patriotismo excessivo de Jonas, do nacionalismo exclusivista de Jonas permanece nele. O egoísmo dele, o narcisismo dele, de não querer dividir, o ódio dele, o ódio é uma força de oposição violenta contra o processo de individuação. Quando a gente estuda os transtornos graves de personalidade, e um autor que é emblemático no estudo desses transtornos se chama Otto Kernberg, que tem um livro chamado Transtornos Graves de Personalidade. O que nós enxergamos no interior desses transtornos é ódio numa dimensão arquetípica. É ódio numa dimensão avassaladora. A impressão que se tem é que um ódio que transcende mesmo a experiência pessoal do indivíduo. É como se nós fôssemos também constituídos de destrutividade. E nós somos, né? Que é a pulsão de morte que Freud falou. Na verdade não foi Freud que falou, foi Sabina Spielrein que falou e que Freud
então aproveitou e usou a pulsão de morte descrita por Sabina. Então nós temos isso dentro da gente. Nós podemos odiar com todo o nosso coração. E isso nos envenenar de tal forma, porque o ódio se opõe ao compartilhamento. O ódio vem irrigado também de inveja, de ciúmes, que são qualidades avistadas em Jonas através de alguns estudos teológicos que sugerem que ele também é o arquétipo do ciúme e da inveja. Algumas interpretações até soam um pouco antissemita, como a de São Jerônimo, por exemplo, que entende Jonas como realmente a representação do inconsciente, de algum modo, judeu, o que é uma posição antissemita. É óbvio que naquela ocasião então não se pensava assim como se pensa hoje, então é cruel aplicar, né, o avanço da nossa consciência, né, à história que já passou, né? Mas essa é uma referência de qualquer modo interessante de se fazer, né? E interessante quando a gente lembra que já na nau, ou no barco, né, onde Jonas estava, os marujos gentios já se converteram rapidamente, inclusive, a Javé. Jonas, amigo de Deus, é o indivíduo mais difícil de aceitar a conversão e leva essa resistência até o final, sem perceber que o próprio Deus não age com ele, ou o inconsciente não age com ele, como agiria, por exemplo, num outro indivíduo qualquer que, desafiando o poder de Deus, pudesse receber uma reprimenda pedagógica que não esqueceria para o resto da vida. Jonas se beneficia muito do ventre da baleia. Lá ele medita e constrói aquela oração maravilhosa, mas ainda assim ele está relutante em Anínive, mas ele vai e atravessa a cidade dizendo para a população: vocês precisam se arrepender, porque em 40 dias a cidade será destruída. O rei da cidade ouviu a pregação de Jonas e, numa rapidez extraordinária, esse é um outro aspecto muito interessante do livro, né? E hoje eu estou abordando mais a questão da exegese bíblica, né? Ou da hermenêutica bíblica, né? Porque Jonas é considerado um livro profético, né? Mas alguns teólogos mal podem considerar Jonas como profético, né? Não é nem um livro histórico, né? É uma fábula, na verdade, o livro de Jonas, né? Ele é considerado profético só porque ele foi citado em alguma passagem lá do livro profético, do livro de Reis, onde se fala de um profeta Jonas, né? Essa referência, né, fez com que os teólogos antigos considerassem o livro de Jonas como um livro profético, né? Mas é um livro que poderia ser tranquilamente encadernado entre as obras sapienciais, dizem os teólogos, né? E outros autores dizem, inclusive, que é uma sátira, que é um livro satírico, é uma paródia bem humorada, né, do espírito sisudo, né, novamente do inconsciente judaico e essa relação desse inconsciente com Deus. O que historicamente pode ser compreendido, porque o livro foi escrito depois do cativeiro babilônico, onde os judeus tiveram muito sofrimento. Então se fecharam mesmo, né, e era a única coisa que podiam fazer, e para se alimentarem mutuamente. Mas uma coisa é eu imaginar que o Deus é meu, e outra coisa sou eu descobrir dentro de mim que Deus é quem Ele é, e contra a minha vontade Ele se realiza em mim. E que parece ser uma boa ideia aceitar que essa realização se realize em mim, mesmo que isso me aborreça, mesmo que isso me chateie. E foi exatamente isso que Jonas fez. Ele foi chateado, mas ele foi chateado, ele atendeu. Chateado, depois de ficar no monstro
no ventre do monstro marinho. Mas ele foi. Tem que ir, tem que andar, tem que ir na direção da missão. Gostando você da sua missão ou não. Quem disse que você pode escolher? Da onde veio a ideia de que você escolhe as coisas mais profundas da sua vida? Às vezes você está casado com alguém e olha assim, como é que eu escolhi isso aqui? Às vezes você está no emprego e diz, meu Deus, como é que eu consigo estar aqui? Se nas pequenas coisas da vida, o nosso poder de escolha pode ser perfeitamente questionado, que dirá na nossa missão, que está para além da minha vontade. Tudo que é exigido de mim é que eu tenha atenção àquilo que se revela em mim. E que aceite o que está presente. Porque o que está presente, de algum modo, está presente porque precisa estar. Não é necessário sair do presente para ir buscar um futuro. É necessário que se compreenda o presente, de modo que um futuro possa ser construído a partir dessa compreensão. Nunca ninguém está no lugar errado. Nós nunca estamos no lugar errado, meu Deus. O lugar que nós estamos agora é o lugar que nós devemos estar. E se nós não pudermos compreender porque estamos, então esse lugar é um lugar errado, não porque é errado, mas porque eu não pude compreender. Quando eu não posso compreender, todas as coisas parecem errado para mim. Então nós somos desafiados todo o tempo a compreender o que está acontecendo na nossa vida. Exatamente isso, todo o tempo nós somos desafiados a compreender. E isso é a força do inconsciente. Isso é a presença de Deus. Você nasceu para evoluir. Você nasceu para crescer. Você nasceu para se desenvolver. Você não nasceu para cristalizar a sua mente numa estrutura mental e permanecer aí como que engessado ou como que congelado, sem nenhum tipo de movimento. Aliás, eu estou descrevendo aqui as neuroses com essa definição e de forma mais grave as psicoses. Mas mesmo em pacientes psicóticos graves, né? E recentemente eu publiquei um vídeo em que eu falo do meu encontro com a doutora Nise, e eu encontrei uma citação de Jung que eu coloquei no começo desse vídeo, que eu não conhecia, quando Jung disse que mesmo quando a consciência está completamente, ele usou um termo que não é esse, mas equivale, congelada, está paralisada, mesmo quando está assim, as mãos podem ser a fonte da criatividade. Com essa frase ele quis valorizar o processo da arte-terapia, trabalho que a doutora Nise fazia lá no Museu do Inconsciente. E que de forma honrosa, muito honrosa, né, eu a conheci e participei lá dos grupos que ela realizava lá no Flamengo, na Marquês de Abrantes, durante um bom tempo. Então, nós nascemos para nos desenvolver. E você não precisa saber qual é a sua missão, porque o caminho a gente faz caminhando. Você tem só que caminhar. Você não precisa ficar parado e se perguntando qual é a sua missão. Você tem que andar e se perguntar qual é a sua missão. O inconsciente é tão imprevisível e tão surpreendente que você pode jurar que está andando no caminho errado e, de uma hora para outra, uma paisagem de individuação se abre na sua frente. E aí você descobre que você nunca esteve no caminho errado. E que quem julgava que o caminho era errado, mais uma vez, é o nosso eu, que tem uma importância capital na nossa vida, mas que tem essa característica também de todo o tempo querer decidir a nossa vida. E ele decide só até a página 15, depois da página 15 ele não decide. Se tiver uma fobia, o que o eu decide? O eu decide que não vai ter medo de ir até a rua? Quem tem um pânico decide alguma coisa?
Quem tem uma fobia decide alguma coisa? Quem tem qualquer outro tipo de obsessão decide alguma coisa? Quando a gente ama, a gente nem consegue decidir direito também. Então, mesmo quando a gente ama, a gente tem dificuldade de decidir. Então, nossa capacidade de decidir coisas ela é muito frágil. Ela não tem todo esse poder que nós acreditamos que tem. Então, Jonas prega, o rei ouve a pregação, imediatamente ele manda. Ele rasga as roupas. Lembra do ritual do luto? Tão importante na vida da gente, o luto, né? De reconhecer que eu estou ouvindo alguma coisa que toca o meu coração. E que eu preciso, através dos meus gestos, demonstrar para o meu inconsciente. Essa é a função dos ritos, né? Demonstrar para o meu inconsciente que é autossuficiente e onisciente, portanto é alguém, é algo, é um outro, de algum modo, que sabe. Eu não preciso acreditar em Deus, eu sei. Lembra dessa de Carl Jung? Ele sabe. Mas Deus também sabe. Jung sabe que Deus sabe. É isso que ele sabe. É isso que nós temos que saber. Nós não podemos cair na armadilha narcisista de achar que eu sei porque eu sei. Não. Eu sei porque foi me dado o conhecimento de saber, e mesmo esse conhecimento de saber é limitado porque ele é fração de um todo que nunca se realiza completamente em mim. Nunca. A vida inteira. Nunca. Então todas as coisas são muito relativas na nossa vida. Essa atitude de relatividade é a atitude que nós chamamos de humildade. Então o rei rasga a roupa de rei dele, né? Porque ele descobre que ele não é rei de coisa alguma. Se Javé decidir destruir, o que vai adiantar a coroa dele, o trono dele, o dinheiro dele, o poder dele, né? Parece que é hoje, né? Essa história serve para nós hoje, né? Será se a gente rasgou a nossa roupa nesse tempo de pandemia e vestiu a nossa roupa de saco, né? O rei veste uma roupa de saco. Será se nós sentamos na cinza, né? Símbolo também de um luto, de uma meditação, de um silêncio para ouvir o que está acontecendo? Será se a gente fez o dever de casa? Meu Deus do céu, não? Se não fez, também nós não vamos estar aqui para ver qual será o resultado, porque pode demorar, né? Pode demorar. Ou não. Não sabemos ainda direito o que vai acontecer, né? Mas o que está acontecendo é muito interessante do ponto de vista psíquico, é claro, né? Então, o rei faz isso, ele se despoja de tudo aquilo que é ilusório, que é legal, que é bacana, mas é ilusório. Frente à morte, tudo é ilusório. Então ele pode morrer. Sodoma e Gomorra foram destruídos, as pessoas morreram ali. No dilúvio também as pessoas morreram. E ali Nínive também pode ser destruída. Então, esse impacto de que eu posso morrer pode nos levar a esse estado de rasgar a nossa roupa, a nossa persona, né? A nossa máscara, né? Mas não é a máscara para o mundo que é adequada, utilizá-la de qualquer modo, né? É a máscara que nós criamos na nossa relação conosco mesmo. Essas são as máscaras mais perigosas, né? Aquilo que eu julgo ser, que acho que sou, e estou convencido de que sou. E isso então me fecha. Eu queria lembrar aqui uma passagem do Bion, Wilfred Bion, grande psicanalista especialista em psicose, já falei dele aqui. Certa vez um editor reuniu vários artigos dele publicados de forma separadas, aleatórias em revistas, e mandou para ele pedindo que ele fizesse uma revisão de modo que fosse possível publicar num livro, né? Os artigos reunidos, né? E Bion escreve para ele dizendo que se não fosse o fato dele ter assinado os artigos,
ele não teria reconhecido o que escreveu há algum tempo atrás. Tem como não amar essas pessoas? Tem como não se apaixonar por essas pessoas? Essas pessoas que vivem isso de uma maneira muito espontânea, né? Ele mal pôde se reconhecer no texto que escreveu. Porque ele já não era o mesmo, né? Já não era o mesmo. E isso te desdobra até mesmo para a psicoterapia que ele pratica. Quando ele diz que o analista deve iniciar cada sessão com o paciente não tendo a menor ideia do que realmente está acontecendo ali. Ele não tem pressa para saber o que está acontecendo ali. Bion propõe fé para o relacionamento entre o analista e o paciente. Não é a fé de Deus, mas é a fé no inconsciente. O inconsciente sabe e vai construir a relação. Isso é muito interessante. Eu teria muitas coisas a falar, mas a gente escaparia muito do nosso objetivo. Mas o livro é muito clínico, né? Dá para fazer um estudo de caso aqui com muita facilidade. Então, o rei toma logo essa atitude, a atitude de techuvá. Ele se arrepende, né? Ele quer demonstrar para Javé que ele está realmente arrependido. E esse é o ponto que eu disse no início do nosso encontro. Javé tem um calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles é o arrependimento do ser humano. É todo tempo isso que Deus espera que nós sejamos capazes de fazer. Tão logo tomemos consciência da nossa hamartia, nosso erro de cálculo, palavra grega para pecado, né? O erro de cálculo, hamartia, né? O erro que o arqueiro cometia quando mirava o alvo e errava o alvo. Cometia um erro de avaliação. Então logo percebamos, tenhamos a humildade de reconhecer esse erro e confessar esse erro. Lembra do credo? Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmão, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa. Então, uma fração de teoterapia que, se nós compreendermos, né, que não é a culpa traumática, neurótica, né, é outra culpa, né? É a culpa de se ver falho todo o tempo, né? Todo tempo. A atenção necessária. Porque todo tempo nós estamos crescendo. E se todo tempo nós estamos crescendo, todo tempo nós reavaliamos o que fizemos e renovamos o que fizemos para fazer cada vez melhor. Onde nós estaremos cada vez mais inteiro naquilo que nós fazemos. Bom, o rei faz um decreto que todas as pessoas da cidade tinham que fazer exatamente aquilo, que deveriam rezar a Deus, pedindo a ele que tivesse compaixão da cidade, das pessoas. A comoção do rei é de tal ordem que ele também, nesse decreto, exige que os animais sejam vestidos com aquele pano de saco. Nenhum animal pode pastar durante aqueles dias. Nenhum animal pode beber água durante aqueles dias. É necessário a privação dos sentidos para que a atenção, a acuidade interna do olhar interior perceba a falha e busque do profundo desse coração o arrependimento, o techuvá. A capacidade que nós temos de nos arrepender do que fazemos. Isso libera uma energia divina dentro de nós. Por que divina? Porque é uma energia de vida, uma energia que brilha. Porque nos libera do peso de manter, né, o nosso orgulho, de manter a nossa onipotência, de manter a nossa posição, porque não posso demonstrar que sou fraco, não posso demonstrar que estou vulnerável, né? Manter toda uma máscara que custa tão caro, né, que não vale absolutamente nada a pena, né? Quando a gente se arrepende, a gente fica tão forte,
porque você se livra desses compromissos de ter que ser o que você não é. Você se livra também das angústias de não se sentir amado ou amada por ser assim como você é. Porque não há mais a necessidade de exigir do outro amor, salvo se o outro quiser ofertar para você esse amor. Você não quer mais impressionar. Não se incomoda mais com isso, em grande medida não se incomoda mais com isso. Isso lembra a palavra do Rabi Jesus dizendo: vinde até mim todos vocês que estão cansados, porque o meu fardo é leve. Qual é o fardo leve de Jesus? É esse. Viva a sua autenticidade, essa é a leveza de todo fardo. Então, e aos cidadãos de Nínive, o rei exige que todos se vistam de saco, façam jejum e orem a Deus com todo o seu coração, porque isso poderia tocar o coração de Deus e Deus então se arrepender daquilo que pretendia fazer com a cidade, observando que o coração da cidade havia sido transformado, porque o coração da cidade se tornou agora temente a Deus. Justos assírios que odiavam Israel, justo aquele por quem a gente não dava um só centavo e que não poderia acreditar que fosse capaz de acontecer. Justo ali foi fácil, né? E essa é outra característica extraordinária do livro de Jonas, né? Todos os outros profetas ameaçam as nações que são inimigas de Israel. Dizem que por ser inimiga de Israel e ser inimiga de Javé e por cultuar outros deuses como Moloque, como Inanna, né? Mesopotâmia, né? Vão cair em desgraça, porque o Deus verdadeiro é Javé. Estão com os dias contados essas nações iníquas, né? Todos os profetas, né, ameaçam. Só leu os textos dele, as cidades, né, que não se convertem, não querem se converter a Javé. Aqui foi de uma facilidade absurda. Jonas chegou, falou, o rei ouviu, não é isso mesmo, vamos fazer logo aqui o jejum, todo mundo se vestir. Foi de uma facilidade incrível. Como o coração da cidade foi tocada pela mensagem que Jonas trouxe. Uma mensagem que teve um sucesso extraordinário, mas que não teve sucesso dentro dele ainda. Jonas converteu, mas contrariado, ele fez isso e não está totalmente aceitando a ideia de que Javé deveria fazer aquilo que estava fazendo. Jonas quer orientar Javé, dizer o que Javé deve fazer. Essa é boa? Essa é boa, não? E por que essa é boa? Essa é boa porque nós queremos dizer o que nós queremos e devemos fazer, mesmo contra a vontade de Deus. Vontade de Deus? Sim, vontade do inconsciente. E aí a gente faz uma neurose e não está entendendo por que está fazendo uma neurose. E aí a gente vê que a gente tem todas as coisas que o mundo celebra como objetos fetiches de felicidade. Mas mesmo assim não se está feliz. O que aconteceu? Quantas vezes a gente não vê alguém dizendo assim, poxa, mas não falta nada para você, olha fulano de tal como vive. É assim que a gente acha que é a nossa alma? É isso que a gente pensa que a gente é? Repito, eu acho os bens materiais uma coisa incrível, acho super bacana. Estou falando aqui num iPhone bacana e tem um iPad bacana, né? Tem um carro legal, uma moto, que eu tenho moto, também gosto de moto, legal. Que bom, né? Mas isso não pode ser a minha vida. Isso são coisas que eu gosto. São coisas que eu curto. São coisas da terra, inventos humanos. Mas isso não pode ser o que eu sou. São coisas que eu respeito, porque foram inventos humanos, resultante da nossa inteligência extraordinária,
Mas isso não pode ser um cartão de visitas, né? E o que é um cartão de visitas? É você é o seu cartão de visitas. A sua alma. É o que você é mesmo, de verdade, é o seu cartão de visitas. É com isso que você vive. Foi com isso que você nasceu. É com isso que você cresceu e está destinado a ser. E será com isso que todos nós morreremos. Essa é uma meditação ativa, uma imaginação, ou meditação ativa, eu gostei do ato falho, seria imaginação ativa, mas eu falei meditação ativa importante também de ser feita. Ninguém quer virar o Dalai Lama, ninguém quer virar um avatar, a gente quer só viver bem, isso tá ótimo, viver legal, em harmonia, né? Em harmonia não é ausência de tensão, em harmonia é com o ego que compreendeu que a tensão compõe a mandala da vida. Isso que é a harmonia. A harmonia não é parado. Parado é aquele que é para quem está morto. Quem está vivo está batendo forte. Tem vida. Então, Jonas sai da cidade e fica esperando para ver o que vai acontecer com a cidade. E aí ele percebe que Javé perdoou a iniquidade da cidade, porque viu que a cidade se comprometeu, se arrependeu, verdadeiramente e sinceramente. Agora o Deus nacional de Jonas não era mais só um Deus judeu. Era um Deus que não queria ter nacionalidade. É um Deus universal. É um Deus que fala todas as línguas. É um Deus que tem todas as cores. É um Deus que pertence a qualquer coração que o receba como manjedoura para o seu crescimento. Eu já falei disso aqui e vou repetir. Na última tentação de Cristo, essa é uma cena de beleza extraordinária. Jesus enfrentando os donos de Deus, como eu chamo de maneira irônica, é claro, né? E num diálogo ele diz isso. Vocês estão pensando que Deus é judeu? Deus é um espírito livre. Ele sopra onde quer, como um vento. E ainda hoje a gente briga por causa de religião, né? A barbaridade da mente humana, né? Barbárie ainda. Coletivo, de algum modo, ainda reproduz essa barbárie. A gente vai precisar de mais história para frente. Talvez nos destruamos um pouco para depois nos reconstruirmos numa dimensão de mente mais elevada, né? Então, o que Javé quer é exatamente isso. Dizer para Jonas, olha só, eu sou o Deus dos judeus, sim. Eu sou o Deus de vocês. Mas eu sou o Deus de todos os povos. Não existem inimigos para mim. Existem pessoas para mim. Filhos, meus filhos. São todos os meus filhos. E eu os amo todos. Não amo mais a ti, Jonas, do que a um rei ninivita. Ou a um pastor ninivita, Jonas. Tu não é mais especial para mim do que um pastor ninivita. Olha a antecipação de Jesus. Não é à toa que Jonas é uma tipologia teológica para Jesus. O que quer dizer isso? Não é à toa que Jonas será o único profeta que Jesus citará em confronto com os fariseus que querem um sinal de Jonas. Da mesma forma que Jonas foi engolido pela baleia e permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, eu permanecerei 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jonas antecipa o Deus amoroso que encarnará na figura histórica de Jesus, que nasceu na aldeia de Nazaré. Que é o Deus misericordioso, que é o Deus da compaixão, que é o Deus que se coloca
entre o indivíduo que quer apedrejar uma pecadora e pergunta para a pessoa por que você quer apedrejar essa pessoa. Não, porque essa pessoa é uma pecadora. Tá, é uma pecadora. Você não é um pecador? Eu não sou um pecador. Tem certeza, né? A cena com Zebedeu, né? Apócrifo, né? Então você pode apedrejar. Se você não é um pecador, Zebedeu, você pode apedrejar essa pessoa, né? E quando Zebedeu levanta então o braço, toma cuidado, Zebedeu, porque eu tenho visto como é que tu lida no teu relacionamento com a tua esposa. Não que para Jesus pudesse ser eventualmente um pecado, né? Mas era pecado para a severidade judaica, né? Jesus é um homem livre, não está preso a essas tolices. Ele olha o coração, mas ele é bom terapeuta também. Quando ele vê a sombra da pessoa, ele vai em cima da sombra daquela pessoa. Principalmente quando aquela sombra não tem compaixão da sombra da outra pessoa. Se acha melhor do que a outra pessoa. Então é preciso aí agir. É preciso dizer alguma coisa que a pessoa também sinta. Mas não que a concepção que o indivíduo tenha seja uma concepção rigorosa ou concordante com a crueldade das leis religiosas. Não, o objetivo é tão somente usar o mesmo mecanismo de defesa que a pessoa usa contra ela para poder enxergar a si mesmo. E é isso que Jesus faz. Então Jonas antecipa. Por fim, Javé salva a cidade, né? E aí nós entramos no capítulo 4, que é o final do livro. Nós vamos terminar esse livro hoje. E o capítulo 4 merece, né, uma leitura pontuada, mas merece uma leitura. Capítulo 4 vai do versículo 1 até o 11. Diz o texto: mas isso trouxe a Jonas um grande desgosto, e ele ficou irado, com raiva de Deus. Como é que você fez isso, né? Como é que você concedeu tua benevolência para esse povo que nos odeia? Orou então a Javé dizendo, a diferença entre essa oração de Jonas agora e aquela oração lá do ventre da baleia, linda, né? Aquela oração do ventre da baleia. Olha agora a oração do Jonas. Ah, Javé, não era justamente isso que eu dizia quando estava ainda em minha terra? O que ele dizia? Por isso fugia apressadamente para Tarsis. E o que ele dizia? Pois eu sabia que tu és um Deus de piedade e de ternura. Olha que Deus lindo esse, né? Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, é o Deus da compaixão, da piedade ou da compaixão. É o Deus da compaixão. Compaixão e da ternura. É um Deus tão terno que Jonas fala com ele como se estivesse falando com alguém e não se dá conta do quanto ele é terno. Tu és lento para a ira e rico em amor, e tu te arrependes do mal. Parecido com a gente às vezes, Deus, né? Deus às vezes é parecido com a gente, porque deve ter alguma coisa de divino dentro da gente, mas deve ter alguma coisa de humano dentro de Deus, né? Nós estamos misturados. Mas agora, Javé, toma, eu te peço, a minha vida, pois é melhor para mim a morte do que a vida, né? Aqui eu faria uma interpretação psicopatológica de Jonas, assim, maravilhosa nessa frase aqui, mas a gente não tem tempo para isso. Javé disse, ó Javé, olha o amor de Javé. Jonas, tens por acaso motivo para te irar? Psicanalista, né? Assim, preciso na pergunta. E o que Jonas faz? Nem responde.
Jonas saiu da cidade e instalou-se a leste da cidade. Lá construiu uma tenda e assentou-se à sua sombra para ver o que acontecia na cidade. Ele estava torcendo para Javé exterminar Nínive. Javé Deus fez crescer uma mamoneira sobre Jonas, uma planta, uma grande planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça. Javé é um Deus terno, viu que ele estava no sol. Ele estava angustiado, estava triste, estava raivoso. E libertá-lo do seu mal. Quem sabe a sombra da mamoneira não faria Jonas mais descansado, pensar melhor naquilo que ele estava sentindo. Era a ideia de Javé, porque Javé o amava. Jonas alegrou-se grandemente por causa da mamoneira. No outro dia, ao surgir da aurora, o que Deus fez? Deus tem senso de humor. Não se esqueçam disso nunca. Deus tem um senso de humor impressionante. Ele deu para Jonas num dia a mamoneira. Jonas ficou contente. Aquele contente do tipo, ficou bom. E no dia seguinte, Deus mandou um verme picar a mamoneira. E ela secou. Olha o senso de humor. Ambivalência de Javé. Uma ambivalência que tem a pretensão pedagógica de ensinar Jonas. Quando o sol se levantou, Deus mandou um vento oriental que açoita. São teofanias, né? Lembra lá de Jó, né? Já falei lá daquele fogo que destruiu a casa e matou os filhos de Jó. Teofanias, são manifestações de Deus. O sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfalecia. Sabe aquele sol que bate e você fica assim, putz, parece que vai morrer. Então Jonas disse a Javé: Senhor, é melhor para mim morrer do que viver. Deus disse a Jonas: Jonas, é um diálogo psicanalítico, né? Você acha que está certo que tu te aborreças por causa da mamoneira? Sabe o que Jonas disse? Olha a intimidade de Jonas com Deus. Vamos criar essa intimidade com o nosso inconsciente. Vamos falar assim como Jonas fala. Jonas não tem medo, não tem nenhum resquício de medo aqui. Olha o que Jonas responde para Javé. A pergunta foi: está certo, Jonas, que tu te aborreças por causa da morte da mamoneira? Jonas responde: sim, está certo sim, que eu me aborreça até a morte por causa da morte da mamoneira. É de uma simplicidade esse diálogo, né? E de uma sinceridade. Ele olhou e disse: meu Deus, eu quero morrer, Senhor. Estou muito triste. Tu me deu essa mamoneira e agora me tirou e está salvando lá os ninivitas, aqueles cretinos, aqueles odiosos, aqueles violentos, aqueles que já nos invadiram e nos mataram, Senhor. É isso que tu está fazendo? E essa planta que tu me deu para resfriar a minha cabeça, tu acabou de matar? É isso que tu faz? Então eu não sou especial para ti, coisa alguma. Eu não sou especial para ti. Quem é especial para ti é quem não te ama. Está muito irritado. Mas Javé disse a ele: Jonas, tu tens pena da mamoneira que não te custou nenhum trabalho e que não fizeste crescer e que em uma noite existiu e em uma noite pereceu. Olha o Cristo aparecendo na fala de Javé transformado. Javé transformado em Cristo. Agora, se tu tem penas de uma mamoneira, Jonas, eu não teria pena de Nínive, a grande cidade, onde há mais de 120 mil seres humanos que não sabem distinguir entre a mão esquerda e a mão direita.
eu não teria pena dos meus filhos? Tu estás dolorido e doído porque uma mamoneira que tu não fizeste, que tu não plantaste, que tu não regaste e que eu te dei, morreu. Tens compaixão da mamoneira, mas não percebes quem eu sou? Eu tenho compaixão dessas pessoas. Essas pessoas são meus filhos. Você é um filho querido, Jonas, mas todos, para mim, são filhos queridos, porque eu sou o Deus universal. É isso que eu sou. Então eu acho que aqui a gente pode parar o nosso estudo sobre Jonas, né? E que essa leitura possa ter nos dado algum grau de sabedoria para que a gente possa fazer como Jonas, de algum modo. Abrir o nosso coração, verdadeiro, angustiado, revoltado, estabelecendo um diálogo vivo e honesto com Deus, sempre, com o nosso inconsciente, sem ter vergonha, uma transparência total. Foi um prazer enorme conversar com vocês sobre Jonas e que Deus nos abençoe abundantemente.